Vou conversar agora com o pesquisador da Fiocruz, o infectologista Júlio Croda, a quem eu dou boa tarde mais uma vez, agradeço a presença aqui no Visão CNN. Tenho visto, inclusive, várias entrevistas suas em que o senhor já defendia que já se deveria começar a aplicar essa terceira dose nos idosos, que faltava essa regulamentação, enfim, agora ela chegou. E também o senhor publicou que o estado de São Paulo estaria cometendo um erro ao optar por aplicar a terceira dose com a Coronavac nos idosos. Então, vamos a essas explicações. Por que o senhor acredita nisso? Na verdade, o Ministério fez uma recomendação bem clara. Em idosos acima de 70 anos e 80 anos imunossuprimidos, a vacina prioritária deveria ser a Pfizer, eventualmente a AstraZeneca e Janssen. E por que isso? E eu concordo com o Ministério da Saúde. Porque essa população já responde com bastante dificuldade às vacinas atuais e a gente sabe que no contexto da Delta existe uma diminuição de anticorpo neutralizante para a vacina da Coronavac, né, principalmente. Então é importante a gente entender que para uma população mais vulnerável a gente precisa ofertar a melhor vacina do ponto de vista de produção de anticorpo neutralizante e que garanta uma proteção adequada para a Delta. Artigos recentes que saíram esse final de semana reforçam isso porque demonstra que existe baixa produção de anticorpo para quem tomou a vacina da Coronavac, existe um maior risco de hospitalização no Bahrein para quem tem mais de 50 anos e tomou a vacina da Sinovac, que é também uma vacina de vírus inativado. Agora, doutor Croda, isso não significa que a Coronavac não seja uma vacina válida para aplicação em outras faixas etárias? Porque a gente acompanha desde o início da pandemia aqui no Brasil essa grande politização em torno do tema. Como a Coronavac vem sido combatida desde o início pelo fato de ter sido produzida aqui em São Paulo pelo Instituto Butantan, então o governo federal demorou muito a incluí-la nos seus planos de compra. Então a gente quer descartar qualquer tipo de politização quanto a esse assunto. A Coronavac ainda é válida para outras faixas etárias? Nesse mesmo estudo do Bahrein, está claro que abaixo dos 50 anos ela induz proteção e é bastante similar a qualquer outra vacina. Então, esse público, né, de 18 a 50 anos, a 60 anos, ele pode, sem problema nenhum, fazer uso da Coronavac, vai produzir uma resposta imune robusta, vai garantir proteção, principalmente para hospitalização e óbito. Então, assim, é bom a gente deixar claro isso, né, Carlos? Isso é uma questão específica da revacinação, estudos mostrando que esquema heterólogo, ou seja, vacinar com a terceira dose de uma vacina diferente do que a Coronavac, garante mais proteção, mas isso não quer dizer que a Coronavac não continua sendo muito útil e nos ajudando no combate à pandemia, principalmente nesse público mais jovem. Eu gostaria até de saber se o senhor ouviu a pergunta que eu fiz a Basília Rodrigues com relação à Janssen. O governo federal está esperando a chegada de doses da Janssen que são de dose única, sendo que nós temos hoje já uma grande parcela da população que já tomou a primeira dose. Para que público vai ser agora, então, necessária essa dose da Janssen? Ela pode ser aplicada, por exemplo, com essa terceira dose, né, como a intercambiabilidade com outras vacinas? Há problema em usar a terceira dose ou mesmo a própria segunda dose com imunizantes diferentes ou com esse de primeira dose? Gostaria que o senhor me tirasse essas dúvidas com relação à Janssen. Tá ok, Carla. A gente não tem muitos estudos de intercambiabilidade da Janssen, mas baseado nos estudos de intercambiabilidade de dose de reforço com AstraZeneca e Pfizer, e com Coronavac e AstraZeneca, é totalmente plausível que a gente possa usar a vacina da Janssen, por exemplo, para dar essa dose de reforço nos idosos, nos imunossuprimidos. E, eventualmente, se tiver falta de alguma vacina no futuro, possa ser utilizado como segunda dose. Eu não vejo problema nenhum. O que é importante é que a população tenha seu esquema vacinal completo, todo mundo acima de 18 anos, e que a gente possa ofertar o mais rápido possível essa terceira dose para essa população específica, para proteger essa população contra a hospitalização e óbito, principalmente agora que a Delta já circula em todo o país.
É sobre isso até a minha próxima pergunta, doutor Croda, porque a gente sabe que a Fiocruz também, ela pesquisa a disseminação das variantes, ela pesquisa todo o quadro do sistema de saúde com relação à pandemia no Brasil, e a gente está vivendo hoje sob essa ameaça de disseminação da Delta. A gente sabe que, por exemplo, em alguns lugares, como no Rio de Janeiro, ela já se encontra praticamente em situação de predominância. Então, eu gostaria que o senhor falasse a respeito do perigo que representa a Delta com o nosso índice de vacinação hoje, porque a gente viu, por exemplo, que a Delta fez muito estrago nos Estados Unidos, onde há uma resistência ainda de uma parcela muito grande da população à vacinação. Resistência que a gente, felizmente, não encontra tanto aqui no Brasil. Então, isso que eu gostaria de saber. Há alguma diferença entre a nossa situação e a situação dos Estados Unidos? Nenhuma, né? Porque a gente, apesar de ter uma aceitabilidade melhor da vacina, como você bem comentou, a nossa cobertura de esquema completo ainda é muito baixa, abaixo dos 30%. Os Estados Unidos está acima de 50% e teve problemas sérios, principalmente nos estados do Sul. A Flórida está vivendo seu pior momento, com recorde de hospitalização e óbito. Então, a gente tem que acelerar. O governo federal também, nessa mesma nota técnica, está encurtando o tempo entre a primeira e segunda dose de 12 para 8 semanas, o que é muito importante para garantir uma proteção completa para essa variante. Essa variante, ela já tem transmissão comunitária em diversos estados, já está impactando em termos de aumento de hospitalização e óbito em alguns estados, mas principalmente no Rio de Janeiro, né? Então, a minha preocupação maior é com os estados que têm baixa cobertura de esquema vacinal completo. Ela pode trazer mais problemas, pode trazer colapso ao sistema de saúde nesses estados. Ou seja, para frisar bem, nós ainda estamos em risco de uma terceira onda se nós não continuarmos a tomar todos os cuidados e termos um comportamento de prevenção, não confiando totalmente ainda na vacinação, que ainda precisa avançar, não é isso? E mesmo nesse contexto da vacinação, né, a gente sabe que para a variante Delta, a vacina ela diminui sua efetividade, todas as vacinas, para prevenir formas assintomáticas ou leves. E por isso que os Estados Unidos e Israel voltou a recomendar o uso de máscara, mesmo em pessoas vacinadas. Então, a gente tem que manter a guarda nesse momento, porque a gente não tem elevadas coberturas, a gente deve manter o uso de máscara, distanciamento, isolamento, até que a gente possa atingir elevadas coberturas. Mas a máscara a gente deve continuar por muito tempo, porque a máscara é a única medida que realmente controla a transmissão. O senhor falou na questão de que a maioria das vacinas que nós temos hoje, elas têm uma eficácia um pouco, eu não sei se a palavra certa é eficácia, mas um pouco inferior quando confrontadas com a ação muito mais forte da variante Delta. Agora, é possível que essas mesmas vacinas, né, essa conquista que a ciência nos entregou de termos uma vacina em tempo recorde contra a Covid-19, essa mesma vacina possa ser adaptada para a variante Delta também num curto espaço de tempo? Perfeitamente, né? Por enquanto, todas as vacinas continuam protegendo para hospitalização e óbito, né? Então, é bom deixar claro isso. E, eventualmente, se surgir novas variantes ou se tiver necessidade de adaptar nossas atuais vacinas para outras variantes, é totalmente possível, né? A vacina de RNA, só você trocar o RNA que você utiliza, do adenovírus também, a proteína spike, do vírus inativado, você só substitui por um novo vírus. É totalmente possível a gente fazer isso. A gente precisa ainda entender quais são os correlatos de proteção para a gente não ter que fazer outros estudos de fase 3, mas isso vai acontecer muito rapidamente e a gente vai poder fazer essas adaptações se for necessário no futuro. A gente ainda tem uma porcentagem grande de idosos que não voltaram para a segunda dose e que estão em maior risco, principalmente agora com a variante Delta? Não, a gente tem uma boa cobertura, Carla, de idosos. Nós atingimos no Brasil mais de 91% de cobertura de esquema completo, com 2 doses ou dose única. Então, a aceitabilidade no Brasil é muito bom. Hoje em dia, a maioria das pessoas que morrem são de 30 a 59 anos, que não receberam o esquema vacinal completo, né? Então, com a primeira dose ou não iniciaram o esquema. Então, atenção especial nessa faixa etária, de 30 a 59 anos, e depois a faixa etária que também tem maior risco são de idosos que receberam o esquema vacinal completo. Então, primeiro, quem não recebeu
nenhuma vacina ou recebeu uma dose, e depois os idosos com esquema vacinal completo. Esse é os grupos que a gente tem que ter atenção, e a gente está lidando com isso de maneira apropriada, antecipando a segunda dose para 8 semanas e ofertando uma terceira dose para essa população idosa. Felizmente, vamos proteger mais uma vez a nossa parte mais vulnerável da população, nossos velhinhos. Lembrando que nos Estados Unidos tem um número que chega a 99% das mortes relacionado aos não vacinados. E é isso que a gente quer evitar aqui. Muito cuidado, máscara, distanciamento e vacinação. Eu conversei aqui com o Júlio Croda, pesquisador da Fiocruz, gentilmente mais uma vez ajudando a gente aqui a sair dessa pandemia, se Deus quiser que seja breve. Muito obrigada. Boa tarde.